Fentanil, droga campeã de overdoses no EUA, acende alerta para a América Latina. O fentanil matou mais pessoas nos Estados Unidos em 2024 do que as guerras no Vietnã, Afeganistão e Iraque juntas. A droga já chegou na Argentina, onde o desmonte das condições sociais abre um terreno fértil para a dependência. Esse texto é do Nicolas G. Recoaro, do Tempo Argentino, com tradução da Ana Corbissier. Gui, quais os destaques do texto? Então, vamos falar primeiro, eu achei interessante a gente entender como surge o fentanil. Então, ele é um opioide sintético, as origens dele estão na papoula, e a papoula ela tem registros até 3.000 anos antes de Cristo, ok? É dela que sai a morfina e a codeína, que também são drogas que foram descobertas há um tempo significativo. Então, começaram a haver pesquisas sobre o princípio ativo da papoula, ok? E aí surgiram algumas drogas, incluindo a morfina e, tempos depois, a heroína e o fentanil. Inclusive, as pesquisas foram feitas muito no sentido de tentar descobrir uma droga que não fosse tão, que não causasse tanta dependência, ok? Daí, o fentanil ele é muito mais potente que a morfina, para a gente ter uma noção também. Isso foi importante para a medicina, porque é uma droga que ela vai surgir para ser usada em centros cirúrgicos pela medicina, porque ela tem um efeito muito mais rápido, muito mais potente, só que também um efeito que dura menos tempo. E isso causa também, é um fator de dependência. Nós já publicamos alguns textos aqui, alguns não, nós já publicamos vários textos sobre fentanil aqui na Diálogo Sul Global, porque a gente acompanha muito a questão dessa discussão nos Estados Unidos, muito com os textos do David Brooks e do Jim Casson, do La Jornada. Eles explicam as movimentações, as discussões, toda a forma como o governo dos Estados Unidos, desde o governo Biden, tem tratado esse assunto. E aí o que a gente encontra é o seguinte: existiram farmacêuticas que lá na década de 1990, venderam uma cápsula chamada, que era apelidada de pílula milagrosa, chamada Oxycontin, que ela prometia eliminar as dores num piscar de olhos. Ok, então essa droga ela surge. Depois, quando vai diminuindo a oferta dessa droga nos Estados Unidos, é que vão surgir, as pessoas vão procurar outras drogas, né? No caso, a heroína e também o fentanil, que vão ter efeitos similares. Acontece que, como a gente comentou, apesar dessa droga ela ter sido criada até numa tentativa de não causar tanta dependência, ela vai sim causar dependência. E aí vai acontecer uma outra questão também, é que cartéis vão começar a misturar outras substâncias, inclusive metanfetamina ou heroína. Deixa eu encontrar aqui nas minhas anotações. Enfim, pessoal, aqui não estou encontrando aqui tanta coisa que eu anotei, mas assim, ela vai ser misturada a outros compostos, né, no fentanil, e aí vai causar um nível de dependência muito alto. Então, essa é a conjuntura que a gente tem. Não está presente só nos Estados Unidos, está presente também no Canadá e na Europa, como a gente já comentou, e agora acende um alerta para a América Latina, que é o que a gente vai comentar mais à frente. Sabe o que me revolta nessa história, Gui? É ver os Estados Unidos se vendendo para o mundo como os grandes heróis no combate ao tráfico de drogas. Mas na real, são justamente eles os maiores consumidores, principalmente quando a gente fala de fentanil. Mesmo com uma leve queda em 2025, ainda morrem mais de 200 pessoas por dia por overdose lá. E o fentanil é o principal causador dessas mortes. Em um único ano, foram mais de 48 mil vidas perdidas por opioides sintéticos. É um massacre silencioso dentro do próprio território. Mas ao invés de cuidar do problema em casa, eles preferem apontar o dedo para os outros países. Ou seja, como que se acaba com uma epidemia de droga? Educando as pessoas a não usarem essa droga, em primeiro lugar, ou combatendo países vizinhos para a droga não chegar? Se não tiver consumidor, não tem por que ter droga. O consumo aumentando, vai ter mais chegada, gente. E os Estados Unidos é muito hipócrita, porque quem lucra também são eles. Eles estão dentro do ciclo de lucro. Para piorar, agora em 2025, as apreensões de fentanil na fronteira com o México caíram pela metade, ou seja, o tráfico continua rolando solto, só que por rotas mais inteligentes. Enquanto isso, os Estados Unidos
seguem mandando discurso bonito e exigindo que outros países da América Latina aumentem a repressão. É muita hipocrisia. Eles dizem combater o tráfico, mas não conseguem nem controlar o próprio consumo. E essa postura ainda influencia diretamente políticas aqui na nossa região, trazendo mais militarização, mais criminalização e menos cuidado com a saúde pública e redução de danos. É importante frisar, Gui, é uma questão de saúde pública, sim. É uma questão de saúde, não é uma questão de polícia, não, gente. Se realmente quisessem combater o tráfico, investiriam pesado na educação e prevenção, tratamento e apoio psicológico, mas isso não interessa. Porque o que importa é manter o controle, a narrativa e a indústria do medo funcionando. É sempre assim. Sim, com certeza. Esse é um ponto interessante que você trouxe. Como disse, a gente já comentou várias vezes sobre o fentanil aqui na Diálogos do Sul Global. E uma das questões, um dos pontos mais notáveis é a forma como os Estados Unidos culpabilizam outros países, como a China e o México. Falam que eles precisam controlar, por exemplo, o envio de insumos que ajudam na fabricação do fentanil, ou então que o México precisa controlar e combater os cartéis que enviam o fentanil para os Estados Unidos, só que eles esquecem justamente que o fentanil é um problema de saúde pública e que a maior responsabilidade para conseguir combater isso é interna. E daí a gente vai, né, até para comentar, depois para a gente linkar com a questão da América Latina e com a Argentina, que é o caso que a gente vai trazer, tem um vídeo da Rita Von Hunt de 5 anos atrás, chamado Guerras Drogas, ele é bem interessante, e lá ela cita experimentos que foram feitos no início do século XX e depois, na década de 1970, com ratos. Então, no início do século XX, os experimentos, eles colocavam ratos sozinhos com uma água batizada com drogas, e eles vão observar como esses ratos, eles passam a consumir muito essa droga até chegar num nível de dependência e também de overdose. E aí, então, criou-se a ideia de que apenas a exposição às drogas já seriam suficientes para que um indivíduo usasse ela e chegasse à dependência. E aí, na década de 70, quando esse estudo é refeito, colocando ratos em lugares mais interessantes, com outros ratos, com bolinha para brincar, com outras formas de interação social, e coloca 2 tipos de água, uma batizada e outra sem estar batizada, o estudo vai notar o seguinte: o consumo dessa água batizada ele cai drasticamente, e quando esses ratos consomem é porque é de uma forma recreativa e sem chegar a um nível de dependência e overdose. Então, isso ajuda a gente a entender por que é um problema de saúde pública, ajuda a gente a entender por que, sim, a sociedade, o modelo de sociedade que a gente vive hoje em dia, acaba levando muitas pessoas a usarem diversos tipos de drogas até que elas caiam na dependência. Isso também destaca a importância de parar de ver o problema da dependência química e do tráfico de drogas como apenas um problema de combate à violência, enfim, sob um aspecto, um olhar de segurança pública e não sobre saúde pública. E isso nos leva à questão da Argentina, porque existe um laboratório lá chamado HLB Pharma, que passou a disponibilizar, produzir o fentanil na Argentina, e aí houve casos de intoxicação, e 9 pessoas morreram. E inclusive, essa farmacêutica, esse laboratório, ele foi interditado. Mas, para além disso, né, além do fato de que é um laboratório que fabricou um medicamento e causou essas intoxicações, o outro ponto é o abandono do Estado e a forma como o Milei tem corroído as condições sociais na Argentina abre muito espaço justamente para a dependência química, para que as pessoas procurem essas formas de recreação, enfim, de sair da realidade. Inclusive, tem um trecho nesse texto, uma frase que é: quando se está desesperado, esquecido, sem nada a perder, aumentam os consumos problemáticos. As periferias sabem disso. É uma frase que está no texto. Então, enfim, esse é o ponto e nos destaca a necessidade de que os Estados Unidos abordem essa questão sob um olhar mais responsável, se é que há de fato interesse nisso, né? Gui, outro pontinho aqui antes da gente passar de assunto seria como também é hipócrita o Estado achar que pode controlar essas coisas. Aí eu trago um pouquinho pro Brasil também. Para quem é de São Paulo aqui como a gente,
vai ter percebido que teve uns dias desses aí, onde a Cracolândia simplesmente da noite pro dia desapareceu. As pessoas que iam para lá todos os dias evaporaram. E nem o prefeito, que estava tão empenhado em resolver esse caso, sabia explicar para onde essas pessoas foram. Ou seja, é nítido que eles não sabem o que estão fazendo. É nítido. Isso pode ser tratado aqui no Brasil, como pode ser tratado nos Estados Unidos, como em outros lugares. Essa retórica da repressão contra as drogas é só uma retórica, não passa disso, Gui.